todos e a todas. E já peço desculpa pelo atrasado, né? É com muita felicidade que iniciamos a nossa videoconferência com o tema Educação mediada pelas tecnologias, gamificação, interação, criação e conectividade. O objetivo dessa videoconferência é possibilitar que os educadores do SESC conheçam estratégias de gamificação de forma a inseri-las nas práticas pedagógicas das escolas, ampliando as ações educativas que tenham por finalidade a aprendizagem por meio da ludicidade. Além desse trabalho, né, dessa interação por videoconferência, nós também teremos a interação por meio do ambiente virtual, né? E essa interação ela acontecerá a partir da segunda aula, mais especificamente, que a ideia é que tenham encomendas, né, relativas ao tema de projetos, de ações, e aí que as pessoas troquem e, no retorno da terceira aula, a gente possa fazer considerações, né, enfim, trocar mesmo. Essa ação está organizada em 3 palestras. A primeira palestra, com uma contextualização geral do assunto, né, o que teremos hoje. A segunda, trazendo o sentido e o significado do uso da gamificação no contexto escolar e as teorias que embasam essa utilização. A terceira, com as possibilidades de utilização de jogos, com experiências práticas apresentadas pelos departamentos regionais. Para a mediação desses encontros, contaremos com 2 assessorias, a professora Heloísa Gomes, que está conosco hoje, e o professor João Matar, que estará nos próximos 2 encontros. Vamos falar um pouco da nossa convidada de hoje. Graduada em Psicologia e em Pedagogia, especialistas em Supervisão Educacional, mestre em Psicologia Escolar e doutorada em Educação pelo UFRJ. Atualmente é professora associada da UERJ, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, onde lidera o grupo de pesquisa Aprendizagem, Subjetividade e Cidadania. Coordena o Laboratório de Estudos da Aprendizagem Humana, é diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ. Atua especialmente nas áreas de educação com mediação tecnológica, aprendizagem, formação humana e políticas públicas. Aqui na sala, hoje nós temos a sala cheia, isso é um prazer enorme para a gente, porque vai possibilitar maior troca, né? Temos professores, gestores da EGEM, o pessoal do Departamento de Educação, né? E outros colegas de outros departamentos. A ideia, né, a professora iniciará a exposição, e seria às 2 horas, 2h30, e até às 16 horas. Faremos um breve intervalo de 10 minutos, esperando, no nosso retorno, algumas perguntas, algumas considerações. E damos a palavra à professora Heloísa, que, caso queira acrescentar alguma coisa à apresentação que eu fiz, tá? Fique à vontade. Bom curso para todos nós. Obrigada. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer, ela começou falando de felicidade, de alegria, e eu quero começar da mesma maneira. É bom demais estar aqui, né? Esse currículo, pequeno currículo que foi apresentado aqui, o que eu grifaria, sublinharia, iluminaria, eu sou professora. É isso que eu gosto de fazer, é o que me dá maior prazer. E quando me convidam para conversar com colegas, para conversar com outros professores sobre um assunto que eu acho muito interessante, muito importante, eu só posso estar aqui inundada de alegria. E eu espero que esse tempo, que para mim eu sei que será curto, passa rapidíssimo, eu espero que para vocês seja leve e seja para todos nós de muito aprendizado. Tá? Bom,
O tema que foi pedido, educação mediada por tecnologias, gamificação, interação e conectividade, é um tema extremamente importante, extremamente significativo, e eu senti necessidade de, para começar a falar sobre ele, antes de chegar na questão dos games, na questão da gamificação, eu queria trabalhar com vocês 3 conceitos inicialmente que vão aparecer agora na imagem, no slide que vai ser colocado. A gente tem conectividade, interação e mediação. Eu acho que esses 3 conceitos, eles são importantes para chegar na questão da gamificação. Eles são, como diria um autor que eu gosto muito na área de aprendizagem, conceitos subsunsores, ou seja, eles são conceitos que fazem a ponte para a ancoragem, para a chegada do conceito de gamificação e tudo que a ele se refere. Então, para começar isso, eu queria contar uma historinha muito rápida e muito simples, que é a seguinte. O Jorge, que é aquele menininho ali, chegou da escola, almoçou, descansou um pouco, ligou o computador, acessou a internet. A nossa história começa assim. Aí ele começou a conversar com um amigo, com um colega de classe chamado Pedro. E depois de alguns minutos de bate-papo, eles lembraram que o professor de matemática, tinha solicitado uma lista de exercícios, algumas atividades, e o colega dele falou de um software muito legal para isso, que se chama GeoGebra. E juntos eles ficaram resolvendo as questões e os problemas que o professor pediu através da utilização daquele software. Ponto. Essa é a história. E aí eu pergunto a vocês a que parte da história corresponde cada um dos 3 conceitos. Onde é que a gente tem conectividade? Onde é que a gente tem interação? E onde é que a gente tem mediação? Eu vou deixar 2 minutinhos assim rapidamente para vocês pensarem e vou lá para a resposta, encaixando cada um desses 3 conceitos nos 3 momentos ou nas 3 fases da história do menino que chegou da escola, acessou a internet, começou a se comunicar com o colega e juntos eles fizeram exercícios do professor de matemática com o apoio de um software livre, chamado GeoGebra. Então, o primeiro momento, quando ele acessa a internet e entra no mundo virtual, a gente tem basicamente um movimento de conectividade. Eu vou pegar cada conceitinho desses daqui a pouco e vou aprofundar um pouco mais, tá? Quando ele começa a conversar com o colega, começa a trocar ideias com ele, comentam um pouco o que aconteceu na aula e surge a história da tarefa que o professor de matemática pediu, a gente está verificando claramente uma interação entre os dois. E, finalmente, quando há a possibilidade da aplicação de um software para auxiliar a resolução das tarefas, das questões, trazer conceitos que o professor levou na sala de aula anteriormente, a gente está trabalhando com a ideia de mediação. Esse software faz a mediação entre esses conteúdos que o professor apresentou e a aprendizagem que os 2 meninos que estão interagindo desenvolveram, tá? Eu trabalhei inicialmente um pouco de campo semântico, né, de significado mais geral, com esses 3 conceitos, mas vamos agora a cada um deles. Primeiro, vamos pegar primeiro conectividade. É engraçado que todos 3 têm uma origem e a aplicação que nós vamos fazer deles aqui é um pouquinho diferente. Conectividade, a princípio, é um conceito vindo da informática, né? Capacidade de um computador, de um programa funcionar em ambiente de rede.
ou mais um pouquinho, capacidade de se conectar à internet. Então, diz assim, esse ambiente aqui tem muita conectividade. Aquele laboratório ali tem um ótimo acesso à rede, a conectividade é muito simples, é muito fácil. Mas quando a gente avança na área da ciência humana, nós começamos a desenvolver um conceito de conectividade que é o de conectividade humana. Eu aqui começo a inserir alguns autores e, no final, existe uma bibliografia completa de todos os autores e todas as obras que foram citadas e que alicerçam essa conversa nossa aqui. Então, conectividade humana é, na realidade, a capacidade de troca, a capacidade de conectar-se para trocar entre duas ou mais pessoas. E aí não entram só as questões tecnológicas, mas também questões pessoais, né? Maior disponibilidade, maior vontade de se conectar. Um pensador famoso chamado Humberto Eco criou 2 termos em relação à tecnologia. Um, tecnófobo, e outro, tecnófilo. O tecnófobo tem horror à tecnologia. Ele pode ter na frente dele toda a possibilidade tecnológica de conexão para acessar a internet, para visitar sites, para estabelecer trocas, mas ele não faz, ele não gosta, ele teme, ele tem quase que uma idiosincrasia, uma indisposição em relação à tecnologia. O tecnófilo é um grande amigo da tecnologia. Ele adora, ele quer ficar conectado o tempo todo. Se faltar a internet, parece que faltou o ar para ele. Então, a conectividade humana, ela tem também diferentes graus que não dependem apenas do potencial tecnológico que cada sujeito tem à sua disposição. Bom, chegando ao termo interação. Interação também é um termo que vem, primeiro, significando influência recíproca entre 2 fatores, entre 2 vetores, entre 2 fatos. A interação humana, que envolve as relações estabelecidas por indivíduos, por grupos, e um passinho ali, além, a interação mediada por tecnologias de informação e comunicação, né? Então, você tem interação humana face a face. Aqui, nós estamos com os 2 tipos de interação, né? Com quem está sentado aqui, esse grupo simpático que está aqui na minha frente, a interação é direta, é face a face. Com os demais que estão nos assistindo e não estão presentes aqui, a gente está realizando uma interação e eu, sinceramente, espero que essa interação seja intensa, seja muito boa, mas a gente está utilizando uma mediação tecnológica, a mediação de tecnologias de informação e comunicação. Da mesma maneira, o conceito mediação. Mediação vem daquela ideia básica, alguma coisa que está entre duas, ou 2 outras, ou várias outras, e estabelece ligação entre elas. Então, a gente tem na área jurídica a questão da mediação para questões judiciais, para contendas judiciais complicadas. Não, eu vou ter primeiro uma audiência de conciliação em que o juiz é mediador. Ele trabalha ali como mediador daquele conflito, tentando chegar a um acordo, ou aquilo que a gente chama consenso construído, né? O consenso absoluto, onde há pessoas, ele não existe. Concordância, todos concordaram. Normalmente não é verdade. As pessoas concordaram em variados graus. Alguns concordaram muito, outros concordaram menos. Então, existe uma coisa que é o consenso construído. E a mediação funciona aí nesse sentido, tá? Então, temos a ideia. Eu escolhi aquela imagem ali, né? Entre a porca e o parafuso, existe a mediação da chave de grifo, né? Para apertar a porca e fazer a ligação da ditacuja com o parafuso. Mas aqui
a gente tem a mediação pedagógica, é um outro tipo de mediação. Desde que a criança nasce, ela não tem acesso direto ao mundo, ela tem através dos órgãos dos sentidos, é claro. Mas no processo de construção do conhecimento, sempre há ajuda ou mediação. Mediação dos pais, mediação das mídias, que hoje em dia têm uma força muito grande, mediação de adultos significativos que convivem com ela, e à medida que a criança vai crescendo, dos grupos de pares, né, ou de iguais, que fazem mediação. O grupo de colegas é mediador por excelência na construção do conhecimento, na difusão de modas, na criação de novas linguagens. Mas o mediador ultra, super, mega, em termos de conhecimento, é o professor. Não há como negar. As tecnologias ajudam muito, mas o professor é o mediador por excelência. Tanto que a gente diz, ótimo, tecnologias e tal, jamais substituirão o professor. Nunca, em tempo algum, de forma nenhuma. São ferramenta. E ferramenta preciosíssima para que o professor faça essa mediação. Nos ajuda demais a tecnologia, mas não é substitutiva, né? O professor faz, por exemplo, a escuta sensível para saber se determinado conteúdo já tem base para chegar ao aluno, se há motivação para aquilo, né? Então, esse trabalho de mediação pedagógica tem uma importância fundamental na construção do conhecimento por parte de todos que aprendem, sejam eles crianças pequenas, sejam adolescentes, jovens, adultos, sempre a mediação pedagógica existe. E a gente tem ali, eu coloquei uma imagenzinha da aprendizagem significativa, e em torno eu coloquei 4 componentes. Reparem bem, ali eu coloco as tecnologias como ferramentas. Elas são, hoje em dia, fundamentais para a aprendizagem significativa, mas não são as únicas. Reparem o que está ali em torno, né? São outros 4 fatores extremamente importantes. A tecnologia sozinha, como mediadora, não funciona para que a aprendizagem significativa ocorra. Até aí, está ok? Tranquilo? Então, vamos um pouco mais, tá? A gente tem agora a mediação tecnológica ampliada ou ferramentalizada pela utilização de tecnologias. E ali, eu escolhi essa imagem, ela muda praticamente a cada vez que a gente constrói, porque tem sempre uma tecnologia nova chegada. É um aplicativo novo, é uma nova ferramenta, é um avanço tecnológico. Hoje em dia, qual é o teu celular? O meu celular é o XP5. Mas o meu já é 6. Mas o meu já é 7, mas já lançaram 8. E tem um outro que é assim, e tem outro que é não sei como. Assim também os computadores que foram cada vez mais ficando slim, né? Ficando pequenos e finos. E hoje em dia, com a famosa convergência de mídias, a gente tem os aparelhinhos de tecnologia móvel, os celulares, que não saem da mão da gente, né? Que atuam diretamente nessa mediação tecnológica, tanto para a mediação pedagógica, como para toda outra mediação, mediação de contatos, de conversas, de fofoca, de notícia em tempo real. Está lá, mediada na hora certa, em tempo real. Bom, um dos assuntos que me foi solicitado foi a questão dos jovens e das tecnologias. E por uma belíssima coincidência, eu não sabia que o Matar ia estar aqui nas próximas aulas, mas eu o incluí ali, né? Fiz uma espécie de um top 5, né, dos teóricos que tratam da relação dos jovens com as tecnologias. E um dos top 5 é exatamente o João Matar, que, além de ser um excelente pesquisador, escritor, é uma pessoa doce, muito simpática, muito agradável. Então, eu coloquei ali, lá no cantinho, o famoso Mark Prensky, que criou o conceito de nativos digitais.
tá? Ele criou esse conceito dos jovens que são imersos nas tecnologias, né? De berço, eles já trazem as tecnologias presentes e vivenciadas. E o Matar faz um estudo analítico bem interessante, em que ele chega a afirmar que existe um funcionamento cognitivo que é digital, ou seja, esses jovens, eles já pensam diferente, eles já raciocinam e aprendem de uma forma diferente do de muito pouco tempo atrás. Eu estava outro dia vendo um vídeo de uma pesquisa, entregaram a crianças bem pequenas revistas coloridas de gravuras grandes, entregaram para as crianças, elas pegaram e todo mundo aqui já sabe o que elas fizeram, né? Foram com os dedinhos assim, na horizontal e no movimento de ampliar a imagem, ou seja, interagiram do modo touch, como a gente diz, quer dizer, do toque de tela, como se aquelas revistas fossem telas de celular ou telas de tablet. Bom, coloquei também o Vin e o Vrakin. Só encontrei a foto de um, tá? Eu acho que o outro, faz de conta que o outro está escondido. Aquele ali é o Vin. Faz de conta que o Vrakin está escondidinho ali atrás. Eles criaram um conceito, e tem um livro muito interessante, publicado, um livrinho pequeno, de boa leitura, chamado Homo Sapiens, em que eles fazem uma brincadeira no título entre Homo Sapiens e o processo de zapear, né? Aquela troca de imagens, troca de canais, uso de controle de remotos e tal. Então, para eles, esses jovens são Homo sapiens, são os Homo sapiens que zapeiam. E como zapeiam, tem uma sede de conhecimento e de pular de informação, uma leitura que a gente chama leitura hipertextual, né? Vai de um conhecimento para outro, estabelecido através de nós de interesse, de conceitos significativos. Bom, botei ali no meio o João Matar, que aprofunda o conceito de mente hipertextual e se aprofunda, tem um livro publicado sobre games, interessantíssimo, e se aprofunda nessa área. E tem um site muito generoso em que ele publica textos e apresentações de palestras que faz. Então, é um teórico muito generoso na sua compartilha de conhecimento. Um pouquinho... Escolheram bem. Daqui para frente, a gente tem o Don Tapscott, que fala da chamada geração Z ou geração inteligente. Ele pega o conceito de nativos digitais do Mark Prensky e aprofunda. Ele cita, e é um trabalho interessante, 8 características dessa juventude que indicam claramente necessidades e procedimentos para ensino e aprendizagem que são um pouco diferentes daquilo que se praticava há alguns anos nas escolas. E, finalmente, ali, o Paul Freigasser, que tem um livro interessantíssimo também sobre jovens e tecnologias, e que fala da chamada persona online. Persona online não é dupla personalidade, tá? É aquela questão de você adquirir durante o seu tempo conectado uma persona, uma identidade diante das outras pessoas, diante do conhecimento e, obviamente, que essa persona, ela não é outra, ela é um pedaço de você, né? Agora, quando a gente trabalha com jovens e com tecnologias, com mediação tecnológica, um cuidado muito grande para que aquela criança e aquele jovem saiba que ele está entrando no mundo virtual, mas que existe um mundo real e que são 2 dimensões e que a gente entra e a gente sai, como quem veste uma roupa e tira uma roupa. E não dá para confundir, ou seja, não dá para entrar num processo fantasioso no mundo virtual desconectado do mundo real. Então, existe essa persona online, mas ela é
parte da persona ou da personalidade do indivíduo, não é outro. E não pode se perder a relação com isso e o entendimento disso. E aí, naquele mesmo quadro que eu coloquei antes, onde estavam tecnologias, eu coloquei jogos, tá? E quero aprofundar um pouquinho com vocês essa questão dos jogos e de onde é que eles entram nas nossas vidas. Assim. Então, vamos lá. O ato de jogar não é novo, né? Ele está presente no ser humano desde a época das cavernas, possivelmente. Há pinturas rupestres que já indicam situações lúdicas, situações de jogo envolvendo os seres humanos, tá? Eu coloquei ali a origem da palavra jogo, não vou ler o texto, porque ele está disponível. Essa apresentação foi preparada para vocês e vai ficar aqui para que vocês possam difundi-la e utilizá-la da maneira que quiserem, tá? Então, não há necessidade de ler. E, finalmente, fui pegar ali a Kishimoto, que é uma expert em jogos, né? E também fiz uma citação mostrando que existe alguma coisa de fascinante no jogo, no movimento das peças, na preparação da estratégia, no planejamento e, mais para diante, na vitória, no sucesso, que é o objetivo do jogo, né? Você não joga para perder. Alguém aqui joga para perder? Não, né? A gente joga para ganhar. Agora, existe uma dimensão, e isso faz parte do que eu vou chamar aqui gamificação, tá? A gamificação, ela envolve atitudes também. Ela não é apenas o ato de jogar. E não é ganhar de qualquer maneira, a qualquer preço, levando vantagem em tudo, né? É também uma questão de dimensionar as possibilidades de vitória e de alcance dos objetivos. Mas a Kishimoto, ela destaca, e é importante, essa coisa de você ter objetivos, objetivos programados, que vão sendo alcançados progressivamente. Isso traz para o ser humano um fascínio e um prazer que estão inerentes ao uso de jogos. Chegamos lá. Games e gamificação. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Bom, fui buscar o Huizinga, que é um autor também famoso, colocando o quanto há de liberdade no uso do jogo, né? O quanto o sujeito se sente livre, desapegado, autônomo, no momento em que ele joga. Ele é o dono daquela situação. Ele se autodefine para jogar. E, segundo Casvi, aí a gente está falando aqui de jogo no sentido amplo. E agora vamos chegar na questão do game ou do jogo eletrônico. Porque do jogo, você tem... Quem primeiro falou na importância do jogo para a criança foi o Freud, tá? Criador da psicanálise. Ele observou um neto brincando. E o netinho fazia uma coisa assim. A mãe amarrou um carretel num fio, num barbantinho, e deu para ele. Então, o garotinho fazia assim. Descia o fio, o carretel sumia. Aí ele puxava o fio e o carretel aparecia. E ele ficava feliz quando o carretel aparecia. Sorria, batia palminha. E o Freud chamou isso jogo do Fort-da, ou seja, aparece e desaparece. Essa coisa do aparece e desaparece, sendo que a própria criança manipulava o carretel, era de um prazer enorme. Então, é uma das primeiras referências à importância do jogo para a criança. Outro teórico que falou muito sobre a importância do jogo foi o Piaget. Quem aqui já teve filho pequeno, irmão, sobrinho, né? A criança está na cama, ou no carrinho, ou no sofá. Aí você entrega para ela o brinquedo. Aí ela pega, o que ela faz? Joga no chão. Aí você vai, apanha e entrega para ela. O que ela faz? Logo que você entrega para ela, o que ela faz com o brinquedo?
joga de novo, né? Então, aquela coisa da repetição do gesto, né? No final, o adulto já está por aqui, né? Não aguento mais pegar esse brinquedo, garoto. Sossega, né? E a criança está lá, ela quer mais. Isso é jogo, isso é brinquedo. Aquela coisa de desapareceu o brinquedo, caiu no chão, o movimento do adulto abaixou, entregou para ele a posse do brinquedo. Isso é jogo. À medida que o jogo foi avançando e as tecnologias também, surgiram os games, né? Primeiro a gente teve o Atari, eu tive esses todos, né? O Atari, aí depois tem modas, aí entrou na moda o Pac-Man, aí foi sofisticando, aí tinha PlayStation, geração 1, 2, 3, 9, 25, 38, e os jogos foram, aí surgiu o Super Mario, aí jogos de todo tipo. E hoje em dia, com a convergência de mídias, você não precisa mais de nenhum videogame para jogar. Você joga no computador, você joga no celular. Então, o game, né, foi ficando cada vez mais presente e com uma inserção maior na vida de todos nós. Mas, segundo esses teóricos, a Kishimoto, o Izinga, o Cave, né, existe alguma coisa de comum, que é a ludicidade e o ato de jogar. O prazer de jogar está presente em todos eles. Tá? Posso ir? Então lá vou eu. Mais um pouquinho. Tá? Aí eu cito o Kellner, o Rushkoff e o Johnson, que eles ressaltam muito o que há de positivo no jogo, no ato de jogar. Estimulação cognitiva, aprender a lidar com o sucesso e o fracasso, a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A minha geração era uma geração analógica, né? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, atendia o telefone, aquele telefone de rodinha, né? Aí atendia o telefone e dizia assim, peraí, eu vou desligar a televisão para falar com você no telefone. Ou seja, ela não conseguia fazer, ao mesmo tempo, assistir a televisão e falar no telefone. Era muito complicado. Mas a garotada, hoje em dia, é digital e é multitarefa. E os pais ficam desesperados, né? Como é que ele pode fazer o dever de casa, assistir um filme, está no Messenger com o colega, no Facebook, e está ouvindo música? Então, a convergência de mídias permitiu essa questão do multitarefa. Durante essa fala, eu estou plantando algumas coisas que são para gerar depois questões, são questões polêmicas. Tá? Existem alguns autores que dizem que esses jovens eles são multitarefa porque eles fazem mal muita coisa. Ou seja, eles fazem muita coisa, mas com baixa performance ou com um poder de execução pequeno. Né? Então, isso é uma questão boa para discutir. Né? Até onde há o multitarefa. Não vou dar resposta agora, não, vou deixar vocês perguntarem. Aí depois a gente conversa um pouco mais sobre o multitarefa e a importância do jogo. Porque existe uma coisa que é a deslocalização temporal, né? Quando o indivíduo joga. Quando ele joga, você chega assim para o seu filho. Olha, eu vou deixar você ficar na internet até 10h30. Amanhã tem aula e eu vou ter que... Você vai desligar, não vou desligar. 11h30, o cara está lá, né? E, puxa, eu nem vi que tinha passado o tempo, né? Mas isso não é uma coisa nova. Quando eu saía de casa para ir para a balada, que na época não chamava balada, o meu pai dizia assim, quero você em casa às 11 horas. E eu chegava 1h da manhã, pô, pai, eu não via a hora. Graças a Deus não tinha celular. Então, ele não ficava me monitorando pelo celular, não. Está na hora de vir para casa. Né? Mas essa coisa da deslocalização temporal. Quando você faz o que gosta, aquilo que você está curtindo, e isso se aplica ao jogo, não é de hoje, nem é novidade. É uma característica. A gente que é adulto fica lá, não, eu tenho que parar de fazer isso, porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que ir para o SESC trabalhar, e tenho que acordar cedo, e não sei o quê. Mas para as crianças e para os jovens, isso não é tão simples. Né? Então, aquela tríade ali, ordem,
imersão e prazer é um triângulo, não é o triângulo das Bermudas, mas é o triângulo perfeito. Ordem por quê? Porque os jogos têm uma ordem, eles têm uma definição. O cara sabe o que ele tem que fazer para alcançar uma outra vida. Ah, eu tenho que juntar 2.530 estrelinhas para ganhar uma vida. Tá? Então, isso é certo, isso é previsível. Toda vez no Super Mario, toda vez que eu chegar naquele cantinho ali, o cogumelozinho vai aparecer para conversar comigo e vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar moeda, vai me dar vida, vai me dar estrelinha, vai me dar não sei o quê. A imersão, eu comentei agora há pouco, essa coisa de desliguei do mundo, né? Eu estou lá. E prazer é prazer, né? Prazer não tem... Como é que eu vou explicar para o ser humano o que é prazer? Nem aquela música do Chico Buarque, do Milton Nascimento, o que será que será? Eles falam do desejo, né? O que será que será? Que dá na pele, que dá na cabeça, que é assim, que é assim. O prazer é isso, né? É alguma coisa que não tem definição. É uma sensação boa, de plenitude, de alegria, né? O jogo dá isso. Tá? Eu não estou falando das questões das patologias, não. Estou falando da questão normal. Na medida que cada um de nós pode ser normal, né? Que todos nós temos visto o Caetano Veloso dizer que visto de perto ninguém é normal. Então, dentro do que é possível ser normal, eu não estou pensando, por exemplo, numa pessoa que deixa de tomar banho, deixa de comer, deixa de interagir com a família para ficar jogando. Estou falando em parâmetros normais de ordem, imersão e prazer. Ok? E aí surgiu uma palavra inventada por um russo que eu não consigo dizer o nome, porque são muitas consoantes juntas, eu vou preferir chamar de Mikhail. Tá? O Mikhail, com aquele sobrenome absurdo, tem um livro que está publicado em português sobre a questão do flow. Flow, numa tradução livre, é imersão, é aquilo que você tem quando você joga, ou quando você está numa leitura muito agradável, que você mergulha, né? Você fica totalmente ali, entregue. E aí, o nosso amigo Mikhail desenvolveu a questão, o conceito do flow. E aí ele foi desdobrando, eu coloquei ali. Tá? Prontidão para a atividade, foco na atividade, a atividade precisa ter metas claras. Para que o flow aconteça, é isso. Nós, professores, vivemos atrás do flow. Como eu quero que vocês todos estejam aqui em estado de flow com essa minha palavra, com essa minha palestra, né? Ou me ouvindo, ligados em mim, pensando nas coisas que eu estou dizendo. Então, o professor é um caçador de flow. Ele olha para o aluno e fica, será que ele está? Será que ele não está? Aquele lá está em estado de flow. E esse aqui eu acho que não está, não. Aquele ali. E tem uns que disfarçam bem, né? Eles ficam olhando para você assim, são um verdadeiro enigma, né? Você não sabe se eles estão ligados em você ou se eles estão imersos, estão em flow, mas num outro flow, de uma outra coisa, de um outro assunto. Então, também pode ser isso. A atividade precisa ter metas claras, a atividade precisa ter um feedback direto, e isso é importante. Eu estava conversando com um aluno outro dia, e aí ele dizia assim, puxa vida, o meu professor, ele é legal, ele dá uma aula boa e tal, mas quando eu faço uma pergunta para ele, eu nunca sei se ele está gostando, professora. Ele fica olhando para mim assim com uma cara, quer dizer, ele não dá feedback, ele não sabe se o garoto está agradando ou não. Então, o jogo, ele te dá um feedback direto, né? Ele permite que você saiba se você está indo no caminho certo ou não, se você está caminhando para a vitória ou não, se você está agradando ou não dentro do contexto do jogo. A questão do feedback no processo de jogo é bastante importante. E na gamificação também. Tá? E aí eu coloco ali a questão da sensação de controle, né? Na realidade, quando você joga. Não é o jogo que joga você. Embora a gente saiba que o jogo está jogando a gente, né? Por exemplo, tem uns joguinhos na internet que, se você passa muito tempo sem jogar, quando você volta a jogar, ele te apresenta versões mais fáceis, né? Para fidelizar você. Ou seja, para fazer com que você
mergulhe ali, né, e se fidelize mesmo e continue jogando. Mas, na realidade, a tua sensação é de que você é que está decidindo, você é que está dando as cartas, você é que está mandando no jogo. Né? É você que joga e não é jogado. As preocupações e os aborrecimentos desaparecem, pelo menos provisoriamente, e a experiência subjetiva de tempo é alterada. Então, o Mikhail, quando ele descreveu o estado de flow ligado ao jogo, ou fluxo, como a gente poderia... Eu não gosto de fluxo, não. Eu gosto mais de imersão, como tradução de flow, do que de fluxo. As pessoas que falam em fluxo, elas estão falando do flow and fun, que é imersão e prazer como um fluxo constante. Então, você mergulha no jogo, sente prazer e quer continuar, e quer mergulhar de novo. Então, a tradução de fluxo vai mais por esse caminho, tá? Aí, tá ali, eu coloquei o tal do flow e fun como binômio, né? Antecipei um pouquinho e coloquei ali uma brincadeirinha. Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles jogam, todo mundo joga. Ou seja, todo mundo joga alguma coisa. É isso. Não significa que todos nós joguemos games, mas significa que todos nós temos um prazer no jogo, tá? Existem algumas formas de jogo que são mais complicadas emocionalmente. Há pessoas que jogam com pessoas, pessoas manipuladoras, pessoas controladoras. Isso não deixa de ser uma espécie de jogo, né? É uma espécie de controle, é uma espécie de domínio. Mas eu também não estou falando dessas, eu estou falando do eu jogo, tu jogas, todo mundo joga, no sentido bom do termo. Bom, o termo gamificação surgiu e ganhou popularidade designando a estratégia de aplicação de jogos para atividades não-game. Tá? Então, gamificação, quando começou a ser falado esse termo, era tudo que tem analogia com o jogo, mas é utilizado fora do jogo. Então, por exemplo, situações empresariais, situações de dinâmica dos grupos, né, que envolvem situações parecidas ou assemelhadas à do jogo. Mas o termo gamificação não parou aí, tá? Ele avançou. Ele vai bem mais além a partir de 10 anos para cá, talvez um pouco menos. Então, você tem nos negócios, você tem numa série de situações. E aí, eu fiz aquela imagem está pequena. Eu acho que está difícil de ler. Mas eu quero comentar que quando a gente fala em gamificação na educação, a gente não está falando apenas usar jogos no ensino e na aprendizagem. A gente está falando numa mudança de atitude em relação à aprendizagem e ao ensino. E que tem 3 grandes efeitos. Tem efeitos cognitivos, efeitos emocionais e efeitos sociais. Efeitos cognitivos em relação ao pensamento, em relação à linguagem, em relação à própria busca do conhecimento, em relação à ludicidade, que foi um dos termos que me pediram que fosse inserido aqui na nossa conversa, né? Quer dizer, de uma forma mais leve, de uma forma divertida, até onde é possível. Olha só, gente, até onde estudar pode ser divertido, até onde trabalhar pode ser divertido, porque não é uma grande brincadeira, tem um aspecto sério nisso aí, de tarefa, de obrigação, de vínculo, de compromisso, que a gente não pode negar que existe. Mas é necessário que haja um prazer envolvido. E esse prazer vem de onde? Esse prazer vem da motivação. É o fato, como é que funciona a motivação ali e que faz parte dessa gamificação? É assim, quando você está motivado para aprender alguma coisa, por exemplo, saiu um jogo novo que eu estou curiosíssima para jogar. Então, dá-se uma situação de tensão dentro de mim. Poxa, como será que é? Sabe aquela coisa da expectativa do bem? Expectativa da véspera de festa?
como é que vai ser? E vai ser legal? E como é que vai ser? Então, isso aí é um start motivacional. Aí dá-se um segundo momento que é de ação, é de procedimento em relação. No exemplo que eu estou dando aqui, saiu um jogo novo, eu vou lá e vou usar um termo que a garotada usa agora, fuçar o jogo. Vou lá, vou jogar. Normalmente o jogo tem uma fase inicial que é de demonstração, né? É o primeiro momento, a primeira fase, que é de você entrar no jogo. Aí vou lá, faço aquilo, aí fico pensando, é parecido com isso, é parecido com aquilo. Não, é mais parecido com aquele outro jogo. Não, isso aqui eu acho que eu não vou gostar muito, não. Mas tem aquilo ali. Bom, aí vai acontecendo o domínio progressivo daquela situação. E aí a motivação está satisfeita. Mas o ser humano, graças a Deus, é insaciável em termos motivacionais. Quando você alcança e domina alguma coisa, é necessário que você queira mais um pouco, ou você queira outra coisa. Nos jogos, vocês já repararam que as fases, elas não se repetem? Por exemplo, Candy Crush. Vou pegar um jogo que não sei se todo mundo conhece, mas é bastante conhecido, né? Candy Crush existe. A cada fase que você vence, a fase posterior não é igual. Ela tem um desafio novo, ela tem uma forma, mesmo que aquela forma de jogar anterior apareça numa fase mais adiante, não é uma sucessão de fases iguais. Então, alô, professores, não é colocar as tarefas, levar as leituras, e aí o aluno presta uma tarefa, e aí, de novo uma leitura, de novo um exercício, de novo, tudo de novo. Então, o jogo, ou a atitude de gamificação, ela não caminha nessa direção. Ela caminha no sentido de provocar dissonâncias cognitivas. É isso que o jogo faz. Cada vez que ele muda, ele mexe com a tua cognição, desperta a tua curiosidade, a tua vontade de aprender, de fazer diferente e de vencer aquela etapa, de dominar aquela etapa. Tá? A parte emocional está muito ligada a lidar com vitórias e derrotas, dimensionar o próprio tempo de alcance, segurar a frustração, né? Pessoas com baixíssima tolerância à frustração não persistem no jogo. Quando elas começam a perceber que não estão avançando como gostariam, o que elas fazem? Podem chegar desde o desligar, mudar de jogo, até quebrar um mouse, até quebrar um teclado, até jogar um celular no chão, que são atitudes de muito pouco controle emocional em relação à frustração. Então, a atitude de gamificação traz, em termos emocionais, mais controle em relação à situação do ganhar e do perder e de demorar mais a alcançar aquela meta e aquele objetivo. E, finalmente, no sentido social, é como compartilhar, como trabalhar em equipe, como usar aquela vitória. Há muitos jogos que apresentam versões de serem utilizados em comunidade. Você jogar com outras, não é jogar contra, é jogar com outras pessoas. A formação de equipes, a formação de partidos para o jogo, de bandeiras para o jogo. Então, em termos emocionais, a gamificação, ela também atua ali, dessa maneira. Forma super-homens? Não. Se gamificação é uma atitude que não é apenas a de usar jogos, mas é de como usar jogos no trabalho, na vida social, na aprendizagem, provoca efeitos positivos naquelas 3 áreas, mas não produz super-homens, pessoas além do que é esperado normalmente. São educativos, em essência. E aí eu vou pedir, a Jane McGonigal é uma das maiores defensoras da gamificação como atitude e do uso de jogos além do lazer. Aí ela tem um vídeo que está disponível no YouTube, que se chama Jogar por um Mundo Melhor. Eu minutei
4 minutos e pouquinho da fala da Jane McDougall, que eu vou pedir que a gente assista. Tá bom? Vocês topam? Então, vamos lá. Here's why. This picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species. Truly. This is a portrait by a photographer named Phil Toldano. He wanted to capture the emotion of gaming. So he set up a camera in front of gamers while they were playing. And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Now, oh, you've heard of that. Okay, good. So we have some gamers among us. So an epic win is an outcome that is so extraordinarily positive, you had no idea it was even possible until you achieved it. It was almost beyond the threshold of imagination. And when you get there, you are shocked to discover what you're truly capable of. That's an epic win. This is a gamer on the verge of an epic win. And this is the face that we need to see on millions of problem solvers all over the world as we try to tackle the obstacles of the next century. The face of someone who, against all odds, is on the verge of an epic win. Now, unfortunately, this is more of the face that we see in everyday life now as we try to tackle urgent problems. This is what I call the I'm not good at life face. And this is actually me making it. Can you see it? Yes, good. This is actually me making the I'm not good at life face. This is a piece of graffiti in my old neighborhood in Berkeley, California, where I did my PhD on why we're better in games than we are in real life. And this is a problem that a lot of gamers have. We feel that we are not as good in reality as we are in games. And I don't mean just good as in successful, although that's part of it. We do achieve more in game worlds. But I also mean good as in motivated to do something that matters, inspired to collaborate and to cooperate. When we're in game worlds, I believe that many of us become the best version of ourselves, the most likely to help at a moment's notice, the most likely to stick with a problem as long as it takes, to get up after failure and try again. And in real life, when we face failure, when we confront obstacles, we often don't feel that way. We feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated, or cynical. We never have those feelings when we're playing games. They just don't exist in games. So that's what I wanted to study when I was a graduate student. What about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything? How can we take those feelings from games and apply them to real world? Bom, então, tá aí. A grande questão é a que ela coloca no final. Como é que a gente consegue agarrar essa sensação de poder, de vitória épica, de ser capaz e transferir isso para o mundo real? Tem uma questãozinha aqui que eu vou colocar para a gente discutir depois, que eu pensei 700 vezes antes de falar. Mas porque pode arrastar a conversa para outro polo. Mas não vai não, porque a gente está focado aqui nesse assunto. É a questão da baleia azul. Tá? Todo mundo sabe o que é baleia azul? Existe um jogo que viralizou, se tornou um vírus de internet, as crianças e os jovens, que apresentam uma série de tarefas, e a última tarefa é o suicídio. Tá? E aí, eu não vou comentar isso agora, não. Isso vai na contramão do que a Jane McGonigal preconiza, né? É exatamente a desvirtuação do jogo. Mas não é só através do jogo que essa propaganda viralizante negativa chega aos nossos jovens. Chega, por exemplo, em determinadas atitudes de assediadores de crianças. Chega através da indução à participação em movimentos radicais, né? Que também são autodestrutivos. Aquele que é convidado a se juntar a algum tipo de falange que tenha atitude suicida, kamikaze, e o que vem da internet precisa ser filtrado. E é necessário que se estabeleça uma coisa chamada alfabetização digital com os nossos jovens, para que eles aprendam a criticar aquilo
que vem no jogo, que vem na internet, que não é conteúdo totalmente bom, totalmente saudável. Precisa ser passado por um crivo, né? A escola tem uma importância muito grande nisso, a família tem, os pais têm. E fica aqui essa última questão que a Jane McGonigal coloca, que é a sensação da vitória épica. Gente, é uma vitória pequenininha que você conseguiu no jogo, mas é sua, né? Só você conseguiu aquilo. Foi um processo de superação, você investiu o seu esforço. Só que não precisa ser apenas no jogo. A atitude de gamificação pode ser em relação a uma leitura, pode ser em relação à aprendizagem de um conceito, né? Tudo aquilo que apresenta algum desafio. Bem, caminhando para o final. Já vi o sinalzinho dos 20 minutos. Bom, eu falei aqui de várias vantagens, mas não são só vantagens, tá? Coloquei numa coluna as vantagens e vocês vão encontrar muitas outras, tanto vantagens quanto desvantagens. Deixei um pouco esse debate também para o momento da nossa conversa depois. Existe uma desvantagem potencial, sim, do jogo ser tão interessante que tudo aquilo que o professor apresenta além do jogo não é tão interessante, tá? Alguns críticos colocam como todo jogo aplica o processo de condicionamento, do reforço positivo, depois eles só quererem funcionar na base do reforço positivo. Então, são críticas pautáveis e plausíveis. Mas tem também aquelas virtudes e aquelas vantagens que estão colocadas ali, tá? E que eu sintetizei antes, cognitivas, emocionais e sociais. Bom, concluindo, fiz em tópicos, tá? Em primeiro lugar, os jogos são tecnologias intelectuais. Não é jogo à toa, nenhum jogo é à toa. Mesmo que seja um jogo de mesa, um jogo de cartas, é tecnologia intelectual. Por quê? Porque estimula o teu processo cognitivo. Você tem que pensar, raciocinar, criar alternativas. Aí eu citei ali o Pierre Levy, um teórico interessante para nós. Através dos jogos, ampliam-se as possibilidades de comunicação. Claro que sim. De briga também. Outro dia eu estava na casa de uma amiga minha e a família estava jogando War. Eu cheguei lá, eu senti um clima esquisito, uma gritaria, uma brigalhada. Todo mundo gritando. Eu falei, gente, que aconteceu alguma coisa aqui? Não, é a família jogando War. Né? Mas uma briga que vocês não podem imaginar. Então, é comunicação em todos os sentidos. Né? Quem não lida bem com a frustração na situação de perdedor, parte para atitudes muitas vezes mais agressivas. Eu citei agora há pouco, jogar o mouse no chão, dar um soco no teclado e vai por aí afora. Os jogos vão ao encontro, essa eu acho importantíssima, foi colocada pelo Vygotsky, um teórico russo importante da aprendizagem. Mexe com a atitude exploratória. Eu não falei aquela coisa da motivação agora há pouco? Né? Desenvolve aquele frisson, o que será, como será. Essa atitude exploratória ela é extremamente importante para a construção do conhecimento. Através dos games, pode-se estabelecer um aprendizado altamente social. Então, esse aspecto de aproximação social que os games trazem, principalmente através da colaboração e da cooperação. Jogos não trazem só competição. Eles também podem estimular colaboração e cooperação. O Steven Johnson supera a visão tradicional de que os jogos mexem só com a parte visual e motora. Ele, mais importante do que a forma de jogar, é como se pensa enquanto está jogando. Então, por exemplo, as soluções encontradas por diversas pessoas para vencer um jogo são extremamente interessantes, são os caminhos do pensamento, por onde o pensamento envereda no sentido de solucionar um problema. Os jogos desenvolvem duas habilidades para o trabalho intelectual. A sondagem, que é ir além do inicial. Você tem que se aprofundar.
e a investigação telescópica, que é concentração ativa. Para quem tem algum distúrbio de atenção, tá? Eu não estou falando aqui em déficit de atenção, nem sei se isso existe. Aliás, isso é uma coisa tremendamente confusa, porque o criador do termo, agora velhinho, antes de morrer, negou que existisse. E disse que não havia, que o tal do déficit de atenção não existia. E aí, nem vou falar de Ritalina, nem vou falar de nada disso. Tá? Vou falar da questão da chamada investigação telescópica, no sentido de você focar. Né? Aquela coisa assim, foco, 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 vamos lá. Quando você joga, você aprende a colocar o foco, aprende a ter foco. Então, para quem no seu perfil de inteligência, que a atenção está envolvida no nosso quadro de habilidades e possibilidades intelectuais, tem mais de algumas outras coisas e menos de atenção, o jogo ajuda muito. A investigação telescópica, ela ajuda profundamente o hábito de concentrar a atenção. A utilização de games em educação precisa ser precedida da formação docente. Precisa. Precisa. É uma ferramenta, mas você precisa aprender como é que você vai usar. Porque não é chegar lá e sentar e jogar com os alunos, né? Pessoal, hoje eu trouxe aqui para a nossa sala de aula um jogo. Eu vou jogar com vocês. Não é assim. Mas essa história em educação é muito antiga. Quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, eu disse assim, vou usar um filme na minha sala. Tá? Aí, quando o professor colocava um filme, era o tempo que ele tinha para descansar as cordas vocais, podia dar uma cochilada, alguns alunos também dormiam. Então, quando os alunos eram muito agitados, hora do filme, eu não sei quem é que ficava mais contente, se eram os alunos ou o professor, porque era a horinha do descanso, né? Você não introduz nada na sala de aula que não tenha um objetivo. Né? Se vai ser jogo, tem que ter um objetivo para o jogo. Se vai ser filme, ele tem que ser explorado de alguma maneira. Não é alguma coisa só para preencher tempo. A não ser que seja no tempo livre, que é alguma coisa que algumas arquiteturas pedagógicas prevêem. Por exemplo, o programa dos CIEPs, de Escola de Tempo Integral, quando foi criado, e eu trabalhei na época com o professor Darcy Ribeiro, na época da criação dos CIEPs, tinha um tempo que era o tempo livre. E ele dizia assim, me lembro do Darcy falando, o Darcy era muito histriônico e tal, ele dizia assim, é a hora do garoto fazer o que ele tiver com vontade. Dormir, botar o dedo no nariz, fazer o que ele quiser, é a hora dele, é o momento dele. Se a arquitetura pedagógica tiver a noção de tempo livre, um espaço para tempo livre, o jogo pode ser introduzido dessa maneira. Ou o filme, ou a televisão, ou a revista, ou o jornal, ou lá o que seja. Mas se for na rotina das atividades de sala de aula, não. É para ser colocado com algum objetivo e para ser explorado. Bom, existe um autor chamado Simon Papert, que tem um livro delicioso chamado A Máquina das Crianças. Ele criou a linguagem logo para trabalhar com crianças pequenas, e era um cara sensacional. Então, ele dizia que a importância era desenvolver fluência digital. E fluência digital não era apenas um tipo de conhecimento, mas a fluência digital é a forma de buscar o conhecimento utilizando recursos digitais. E ele colocava a linguagem logo como uma das formas de alcançar essa tal fluência digital. E aí, na realidade, para que você trabalhe com jogos ou com qualquer outra ferramenta, ou com softwares, como o GeoGebra, que eu citei ali no início, como visitas guiadas digitais a museus, como o Powtoon, que é para a produção de vídeo, de animações, qualquer recurso que você utilize, é necessário recurso oriundo da tecnologia, é necessário aquilo que esses autores, a Rosane Nevado, Carvalho e Menezes, chamam
de flexibilização das estruturas pedagógicas. Quanto mais formal o currículo, quanto mais tradicional o currículo, menos espaço para que haja a utilização de games e a formação das atitudes que fazem parte da gamificação. Tá? Então, dando uma amarradinha final diante do segundo aviso. Estou atenta aos sinais, não é só o Ney Matogrosso que está atento aos sinais, eu também estou. É necessário, quando a gente fala de flexibilização das estruturas pedagógicas, não quer dizer virar o currículo de cabeça para baixo. Eu sei que o professor tem conteúdo para ensinar, tem uma avaliação de conteúdo para desenvolver, para aplicar. Não é destruir tudo que existe e começar tudo de novo, né? Existe um grupo de pesquisadores da Universidade de Campinas que trabalha com o conceito de e-currículo, quer dizer, currículo com aquele ezinho digital na frente, no sentido de se permitir nessa flexibilização um espaço para o digital. Tá? Na universidade, por exemplo, para uma professora que, como eu, na minha idade, que de vez em quando esquece o nome do autor, não tem coisa melhor do que os meninos estarem lá com os seus celulares e os seus tablets na mão. Que eu pergunto, como é que é o mesmo nome daquele autor, daquele livro? E aquele filme que fala de não sei o quê, que eu gostei muito, que eu não me lembro do nome do filme. Né? Ou então você está falando e um aluno complementa de lá. Professora, esse autor já publicou um livro que foi lançado há 6 meses atrás, que trata disso e que é muito legal. Ou então, professora, eu encontrei aqui no meu tablet um trecho desse livro, né? E que é muito legal, e que... Posso ler para a turma? Pode, claro que pode ler para a turma. Posso fotografar o quadro, professora? Claro que pode fotografar o quadro. Posso fotografar essa tua apresentação? Claro que pode. Então, a flexibilização, elas por si já permite um espaço de jogo. Agora, quando eu falo em gamificação, eu estou falando de uma coisa que é lidar com a aprendizagem e com a busca do conhecimento como alguma coisa atraente, como é o jogo. Tá? Como se aprender alguma coisa fosse... Eu não vou chegar no auge da McGonagall, pode não ser uma vitória épica, mas é uma vitória. Né? Conseguir saber uma coisa que você não sabia antes, conseguir avançar um pouco mais, isso é gamificação. É uma atitude diante do conhecimento, diante da forma de buscá-lo, diante do mundo, e que o cara não usa só na escola. Ele leva essa atitude, ele leva para o trabalho, ele leva para o universo social, ele leva para a família. Então, é alguma coisa que ligada à cidadania também, porque no momento em que você fala de um sujeito que é agente no processo de conhecimento, você está falando de um cidadão, você está falando da formação do cidadão. Então, a atitude de gamificação não é viciar-se em jogos, é ter diante do mundo uma atitude curiosa. Lembram da carinha do menino que está mostrado, que a McGonagall mostrou ali? Aquela pesquisa é mega interessante. Eu quero, inclusive, vou entrar na internet e procurar do fotógrafo que fotografou rostos de pessoas jogando. E ela foi analisando ali o rosto do menino, a ruguinha na testa, né? A boca, os olhos arregalados, atentos. Então, o que a gente está preconizando como gamificação, e que certamente vai ser muito avançado nas próximas aulas, com a presença do Matar, é essa atitude diante do mundo, diante do conhecimento, diante das outras pessoas. Tá? Eu vou passar aqui, aí está a bibliografia completa, todos os autores que foram citados nos vários slides e nos vários momentos. Tem uns que não estão citados porque eu falei na hora, né? Aquela coisa, não tem o Freud, não tem o Freud. Mas tem outros todos que aparecem citados ali. E depois disso, olhando para as carinhas de vocês,
Eu só posso dizer isso. Tá? E me colocar inteira, em todas as línguas que vocês possam imaginar. Né? Não coloquei em russo, que nem o sobrenome do Mikhail, não, porque eu não sabia. Mas as outras que eu conheço estão ali. Então, eu fico exatamente assim, extremamente agradecida pelo convite que me fizeram para vir falar de uma coisa que eu amo de paixão, que é esse assunto da mediação tecnológica, da gamificação, da aprendizagem digital. E agradecida também pela atenção de vocês nesse nosso primeiro momento aqui. Tá? Muitíssimo obrigada. Aguardo as perguntas depois desses minutinhos de intervalo que a gente tem. Um beijo para todos. Obrigada. Bom, muito bom, né? Perfeito. Atitude diante da vida. Logo no início, eu estava um pouco apreensiva, ansiosa por conta do tempo. Esqueci de apresentar a minha colega da UERJ, mestranda, que está fazendo própria, você. Ah, é da Unesa? Pensei que era UERJ. Então, essa minha colega, ela veio dialogar aqui com a gente, né? Seja muito bem-vinda. É porque eu anunciei os professores e os gestores da Escola Sesc de Ensino Médio e os meus colegas da DED, e esqueci de anunciar você. Né? Então, seja muito bem-vinda. Tá? Então, perguntas, considerações? Bom, tem uma pergunta de Santa Catarina primeiro. Qual a opinião da professora Heloísa sobre o Khan Academy, ferramenta para ensino de matemática? Se é que a senhora conhece. Posso responder? Pode. Bom, em primeiro lugar, eu conheço superficialmente, não a ponto de fazer uma análise profunda. Até porque a minha área não é matemática. Né? Então, agora, eu poderia dizer de uma forma mais ampla que, não sei se a resposta é exatamente o que a pessoa quer, mas qualquer ferramenta que o professor domine bem e que ele goste de utilizar, é uma boa ferramenta para ser empregada no seu procedimento cotidiano. E aí a gente faz como faz toda vez que vai utilizar uma tecnologia nova. Primeiro apresenta, verifica a reação dos alunos, dá tempo a eles para se familiarizarem, porque eles não entram no uso de uma tecnologia nova com a mesma fluência e com a mesma rapidez que o professor tem. Usa-se a primeira vez e faz-se uma avaliação do uso. Se aquela não funcionou suficientemente bem, utiliza-se uma outra. Só a ousadia do professor em ter selecionado uma tecnologia de apoio, de mediação tecnológica e ter empregado, eu já acho excelente. Bom, a pergunta seguinte vem do Paraná, unidade São José. O jogo revela que o aluno que tem baixa resistência à frustração. Como lidar com isso? Digo, pode ser o nível do desafio que causa frustração? Bom, que revela o índice de resistência, o maior ou menor à frustração? Sim. Da mesma maneira que o resultado numa prova, da mesma maneira que uma atividade de educação física utilizada na escola, a grande questão é fazer com que o aluno possa avaliar o desafio e estabeleça, eu vou usar a linguagem da McGonigal em relação à vitória épica. A vitória épica pode ser para cada uma de nós ou para cada um de nós. Eu vi um vídeo maravilhoso recentemente de uma criança com paralisia cerebral que estava sendo estimulada pelo professor a caminhar a borda da piscina para chegar até a água e mergulhar. Então, a criança começou a caminhar, sentou, cansou, o professor foi lá, amparou, levantou, ela caminhou até o final e mergulhou. A alegria daquela criança, quando conseguiu andar aquele espaço pequeno e mergulhar, aquela foi uma vitória épica. Então, talvez para o professor, dividir o desafio em partes menores, fazendo com que o aluno possa avaliar o que avançou em cada uma, seja uma boa forma de aprender a lidar com a frustração.
tá? Achar gostoso só quem for masoquista, porque o ser humano não gosta de ser frustrado, não gosta de sofrer, mas a gente tem que desenvolver, e eu acho que a escola ajuda, né? Pequenos calos, digamos assim, que ajudam a gente a enfrentar as frustrações maiores, aquelas grandonas que a vida tem depois, né? A gente vai aprendendo a lidar com elas. Então, eu acho que o jogo pode ajudar, sim. Agora, tem aquele momento em que o professor diz assim, poxa, mas você fez muito bem isto, né? Você avançou muito bem até aqui. Isso significa que você pode ir mais além. É uma boa maneira de ajudar a lidar com a frustração. Mais alguma? Tem uma ali. Paulo Afonso, na Bahia. Depois vamos passar, que tem uma pergunta aqui dos participantes da Escola SESC. Paulo Afonso pergunta, em relação à introdução à linguagem de programação, tem alguma coisa a acrescentar? Paulo, a linguagem de programação, a linguagem de computação, ela é extremamente específica, tá? Então, você pode... Vamos pensar em crianças e adolescentes numa fase de operação mental, como dizia o Piaget, passando das operações concretas para maior abstração, porque para utilizar uma outra linguagem, como a computacional, é necessário um nível de abstração, de decodificação, codificação e decodificação bastante grande. Tá? O fato de você utilizar tecnologias já é uma realfabetização. Vocês já repararam? Quando as crianças e os jovens começam a utilizar o computador, eu não estou nem falando daquela linguagem específica utilizada com emoticons, com abreviaturas. Não estou falando no internetês, não. Estou falando do próprio uso das tecnologias, inclusive das tecnologias móveis. Isso já é a inserção num outro nível de significados. Tá? Eu acho que essa utilização ela prepara para o domínio da utilização de linguagens mais sofisticadas depois. Tá? É todo um trabalho de desenvolvimento da habilidade de lidar com símbolos e lidar com outros códigos diferentes. E a gente vai aprendendo isso pela vida. Tá? Agora, entrar de chofre na linguagem, algoritmos, eu acho que você tem que verificar qual é o estágio em que o teu aluno está, se ele suporta aquilo ou não, para não haver uma situação traumática. Então, não quero aprender isso nunca mais. Então sou incapaz de fazer isso. Tá? Não sei se eu te respondi, Paulo. Essa é a minha opinião a respeito. Tá? Tem agora uma pergunta aqui do participante que está conosco. Sou Isaac, da Escola Séria de Ensino Médio, e eu trabalho com TI na educação, juntamente com o Jorge aqui. E uma das nossas, na verdade, algumas dificuldades que a gente observa ao longo desse caminho é relativo àquele termo que você falou, que é os tecnofóbicos, né? Você tem alguma dica assim, para lidar, na verdade, com esse tipo de situação na escola? Olha só, a tecnofobia é uma exacerbação figurada da questão da aversão às tecnologias. Tá? Eu não acredito, acho muito difícil que na geração jovem você encontre tecnófobos. Tá? Aqueles que negam totalmente. O que pode acontecer? Vamos pensar, a gente está lidando com pessoas, e pessoas utilizam mecanismos de defesa. Então, muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma percepção de ritmo diferente, os outros aprendem e eu não, os outros sabem fazer e eu não, pode aparecer um mecanismo de defesa de evitação. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Mas eu acho, sinceramente, muito difícil que, é o que eu falei, nas gerações jovens, você encontre, assim, uma versão tão acentuada. Eu acho que é uma questão de paciência. É a mesma coisa que acontece quando você tem um aluno que diz assim, eu odeio matemática. Eu sou incapaz de aprender matemática. Isso é difícil demais para mim. O que você faz? Você começa a mostrar para ele que ele pode
que aquilo pode ser apresentado de uma forma mais simples, mais agradável, eu acho que é por aí que se vence. E observando um pouco, porque, de repente, o cara que diz para você, eu não gosto, tá? Você chega lá e ele está lá no celular dele, né, se comunicando, jogando e tal. Então, tem que observar com um pouquinho de cuidado, tá? Pode ter havido uma situação tão traumática que a pessoa fique indisposta com o assunto, né? Não sei. Fala, você quer complementar um pouquinho mais? Só especificando um pouquinho mais também, mais em relação ao âmbito docente também, entendeu? A gente observa um pouquinho isso enfim, em alguns professores assim que não tem tanta afinidade, e a gente tenta fomentar um pouco isso também, mas por vezes a gente acaba meio que se perdendo ao longo do caminho. Agora você foi mais claro. É, Você está falando dos colegas professores. Olha só, eu vejo uma multiplicidade de situações. Tá? Pode ser a dificuldade mesmo de lidar com a tecnologia, pouca expertise, tá? Pouco conhecimento. Pode ser a percepção de que o aluno sabe mais que a gente, que é uma coisa assustadora, né? Quando eu fui editar esse vídeo para colocar aqui, eu pedi ajuda a um mestrando. Tá? Ele falou, não, professor, isso é fácil, me dá a minutagem que você quer, que eu vou preparar. Aí veio ele, tá aqui, foi a melhor qualidade de imagem que eu consegui. Eu não sei fazer aquilo, né? Então, pode ser essa questão de perceber que o aluno tem mais conhecimento. Pode ser resistência a mudar o que ele acha que dá certo. Às vezes o colega tem um esquema de trabalho. Pô, isso aqui dá certinho. Eu faço todo ano, né? Já formei tantos alunos assim. Para que eu vou fazer diferente? Né? Agora, em relação à aquisição das tecnologias, tem um estudo famoso que mostra os estágios que o professor passa na incorporação dos equipamentos, dos instrumentos de mediação tecnológica. Tá? Tudo começa por usar na própria vida, depois incluir em pequena parte na prática pedagógica, utilizar o que já há. Não é inventar pólvora, não. Vou pegar aquilo que já tem e vou usar. Uma terceira etapa, que é mudar alguma coisinha, adaptar um pouco. Não, isso existe assim, mas eu vou aplicar um pouquinho diferente, ou então vou conjugar duas tecnologias que eu já conheço e tal. E, finalmente, aquela em que o sujeito é autor. O professor se torna autor. Não é autor de criar tecnologia, não. É autor de inovar na forma de aplicar, criar novas formas de aplicar. Então, calma e paciência, porque tudo começa na primeira. A gente não salta etapas nesse processo. E a gente que acompanha, fazendo alguma supervisão pedagógica, alguma coordenação ou gestão nesse sentido, tem também que ter um pouco de paciência, até porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas educação é repetição, né? Você tem que fazer várias vezes, mostrar várias vezes. E tem mais uma coisa, nessa questão do professor, que é aquilo que eu chamo de contágio positivo. O que é o contágio positivo? O colega está usando, deu certo, está bom. Então, por que não experimentar um pouquinho? Não é colocar o que usa como modelo, porque senão é aquela história do pai que pega o filho. Esse aqui, os outros irmãos odeiam, né? Esse é o que aprende, esse é o que é comportado, esse que é educado. Os outros irmãos querem matar o cara, porque como é que ele sabe tudo e a gente que é pior em tudo? Não é nesse sentido, não. É no sentido de provocar esse contágio de troca, de apoio, né? De troca de experiência, de boas práticas, porque aí dá-se um contágio positivo, né? A gente também trabalha com essa possibilidade. Tá bom? Não sei se eu te respondi agora. Tá? Deixa eu Depois... só fazer uma fala aqui. Em 2015, nós fizemos um encontro de educadores do SESC, justamente para falar sobre tecnologia e mediação pedagógica.
Na ocasião, uma questão que se colocou bem forte foi essa questão tecnologia ou metodologia. Eu acho que é um pouco o que o colega, né, traz, essa questão mesmo da metodologia. Na verdade, a questão não é da tecnologia. E outra coisa que a gente também, outra questão que a gente trabalhou forte foi essa questão do educar com o uso, né, das tecnologias, ou para o uso das tecnologias, ou ambos, né? Então, essas questões que eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, como é que a gente está educando também para o uso dessas tecnologias. Aí envolve a questão da ética, que a senhora trouxe um pouco, né, na sua fala, essa questão da ética. E aí eu me lembro um pouco de um vídeo que a gente trabalhou, do Marcelo Tais, que é, na verdade, o mundo real, o mundo virtual é o mundo virtual, né? Então, são discussões que acho que cabem muito bem nesse trabalho aí com a tecnologia. Quero emendar dois comentários aí no teu comentário. Primeiro, tecnologia não é metodologia. Tecnologia é ferramenta, né? E é incorporada às metodologias que o professor usa, gosta, conhece, e novas metodologias que ele quer experimentar. Essa segunda questão, educar com ou educar para, ou os dois, os dois. É educar utilizando tecnologias, mas também desenvolvendo um aparato de criticidade em relação ao uso das tecnologias. Então, é com e para mesmo, é articulando as duas coisas, pelo menos é assim que eu penso. Tá? Olha, estamos recebendo questões pelo chat, mas ainda não vimos vocês, né? Queremos que vocês também interajam por vídeo e voz, né? Que usemos a riqueza que a videoconferência nos proporciona. Mas, enquanto isso, então, eu vou lendo as questões e tem mais uma colega aqui querendo fazer uma pergunta. Bom, o SESC Pernambuco, Recife, parabeniza pelo tema abordado e diz que é uma delícia escutar a professora Heloísa Gomes falar, direta e objetiva, excelente. O SESC Minas Gerais, Belo Horizonte, Márcia Alves, pergunta quais são as estratégias que podemos utilizar na formação continuada de professores com perfil tecnofóbico. Pessoal de Pernambuco, obrigado e um beijo. Primeira parte. Segunda parte. Ô, Márcia, olha só, eu acho que eu estou assustada porque o Humberto Eco nunca pensou que tivesse tanto tecnofóbico solto por aí. Olha lá, agora, sem brincadeira, falando de educação continuada, tem uma primeira coisa que antecede a questão das tecnologias, que é o nível de aceitação que o professor tem em relação à educação continuada, que, para mim, nem é educação continuada, é educação ao longo da vida. Eu acho que a gente aprende o tempo todo até morrer. É lifelong learning mesmo, é para a vida toda. Em relação à questão das tecnologias, depois que ele está aceitando bem a questão da educação continuada, eu acho que é mesclar, pelo menos é assim que eu faria e é assim que eu faço, mesclar a situação de estudar sobre o tema com o aplicar direto, porque às vezes a gente entra numa vibe de que tem que aprender e ler e estudar sobre aquele assunto, e o professor, da mesma maneira que o aluno, quando ele é aluno, ele começa a dizer assim, mas eu quero saber para que faz, para que serve, eu quero usar. Eu quero saber o que é, mas eu também quero usar. Então, estabelecer uma atitude prática em relação a isso, levando a teoria, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo situações de prática, para que o professor vá trabalhando isso. Em terceiro lugar, gradativamente, para não entrar com uma carga muito pesada, para quem já tem medo daquilo. É a mesma coisa, eu não sei surfar, né? Então, a pior maneira de me ensinar a surfar é me botar numa onda grande em cima de uma prancha. Eu vou ficar alucinada e desesperada. Eu quero primeiro deitar na prancha, quero fazer reminho com a mão, quero ondinha pequena, não quero um tubo. E a mesma coisa se aplica à questão da tecnologia, da inserção da tecnologia nessa formação ao longo da vida. Até porque, da mesma maneira que a formação não acaba, a formação humana não acaba,
cada vez tem coisa nova em tecnologia. Então, o que a gente pode fazer de melhor é despertar a curiosidade do professor em relação a essas tecnologias e a vontade de experimentar. Se você fizer isso, Márcia, é show de bola, né? Quer dizer, você já fez um trabalho belíssimo com esse grupo de professores, tá? A unidade de São José de Novo, né, no Paraná, tem utilizado jogos com a finalidade de fazer o aluno perceber que é capaz de aprender coisas novas. Quando é o momento para mudar o jogo ou as funções cognitivas? Olha só, esse conceito que vocês colocaram aí é o conceito de gamificação mesmo, né? Estou utilizando o jogo para fazer o aluno perceber que ele pode saber coisas novas e que ele é capaz de aprender com aquilo. Tá? Quando mudar o jogo, eu não sei, o aluno vai te dizer. Da mesma maneira que uma criança mostra para você quando ela está cansada de brincar, ela mostra para você tranquilamente. Né? Ele vai mostrar para você que já deu, né? Já é suficiente, já chega. E aí é um bom momento para fazê-lo, junto com você, escolher que variação de jogo ou que outro jogo você vai utilizar. Eu acho que passa mais ou menos por aí. Né? É um pouco do desconfiômetro do professor em relação a quando está na hora. E uma outra coisa que eu acho que funciona bem é trazer 2 ou 3 possibilidades para escolher junto com o aluno. Vamos experimentar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos ver aquilo que é melhor, aquilo que a gente gosta mais de fazer. Acho que caminha um pouco por aí, tá? Da colega, né, que está presente Olá, aqui. boa tarde. A Rosa e a Aline até me estimularam a falar. Eu falei que eu não queria muito, porque eu sou convidada aqui da casa também, né? Eu também. Mas eu não sei se tem mais alguém aqui que aplica gamificação atualmente na sala de aula. Eu estou no momento em que eu estou aplicando a gamificação dentro de sala de aula, estou colhendo dados para a minha dissertação de mestrado, que é sobre gamificação, utilizando ela para ensinar a teoria na prática. Então, assim, na verdade, são pontuações quando ele perguntou o que a gente faz com quem é tecnofóbico, né? Eu tenho um professor no mestrado, o professor Márcio Lumberg, que sempre fala que tecnologia é muito mais do que um celular, do que um computador. Um quadro branco pode ser uma tecnologia, uma cadeira pode ser uma tecnologia, né? E aí, pegando o gancho dessa pergunta agora, eu estou justamente mudando de fase com os meus alunos. Eu optei por fazer um jogo e não por trazer jogos para dentro de sala. Então, a gente montou uma empresa de eventos, que é a disciplina que eu dou, e eles têm o seu departamento e suas atividades semanais para apresentar, e aí eles ganham a pontuação deles. Eu percebi, depois de 5 semanas, que eles, assim como a professora explicou, eles se acomodaram, eles pararam de atender os meus chamados, então percebi que estava numa nova fase. E fui ler alguns questionários que eu tinha feito com eles. Para minha surpresa, a maioria dos meus jogadores, dos meus alunos, que são os mais competitivos, são os que rejeitam os games. Isso é bem curioso, porque eu achei que os que estariam jogando com mais competitividade, com mais raça para ganhar, são os que rejeitavam os jogos. Rejeitam, eles não jogam na vida real, mas eles estão jogando dentro de sala e eles não querem perder em momento nenhum. Então, quando ele me pergunta o que fazer com eles, eles vão entrar naquele flow, como estava dizendo ali, né? Eles vão te responder a isso, né? E a outra questão, que é até assim, mais para elucidar isso, porque eu estou vendo as pessoas falando, e como eu estou vivendo isso nesse semestre, são coisas que eu tenho passado. Eu não uso tanta tecnologia dentro de sala de aula, a não ser um projetor e o meu iPad que eu levo, porque eles mandam as atividades por e-mail, num PowerPoint. O que a gente usa é a nossa sala de aula, os debates e as tarefas. Claro que, paralelo a isso, a gente tem um grupo, que é um grupo fechado, que a gente optou por usar o Facebook, que todos eles têm. Não tem ninguém na sala que não tenha o Facebook. Mas eles mesmos resolveram criar grupos próprios, que eu estou excluída desse grupo, que são grupos do WhatsApp, para eles debaterem os trabalhos que eles entregam para mim.
Eu já usava esse tipo de técnica, mas sem conhecimento da técnica da gamificação, fazia essa metodologia de aula, mas eu nunca tive tanta resposta positiva, tanto aluno engajado e me apresentando trabalhos tão ricos. Então, na verdade, a minha não é uma pergunta, mas é uma consideração de que as pessoas, às vezes, acham que a gamificação ou as tecnologias são só algo realmente virtuais. E, na verdade, eu acho que a gente não precisa disso, né, professora, para fazer uma gamificação. A gente pode fazer uma gamificação dentro de sala de aula usando coisas que são inerentes da própria sala de aula. Eu não sei se eu estou correta, se seria isso mesmo. Olha só, a tua fala é muito rica. Quero começar lá da tua primeira pergunta aqui. Alguém aqui usa gamificação? Você usa com um objetivo metódico, sistemático, que é o desenvolvimento de pesquisa. Quer dizer, você está criando conhecimento, né? Está fazendo a ciência avançar. Mas eu tenho certeza que vários colegas aqui já trabalham com uma atitude de gamificação em relação ao seu trabalho de sala de aula. Esse trabalho que você descreveu da agência, a pedagogia é muito engraçada, é uma ciência assim, que precisa e vem se reinventando. O que você está fazendo é um método de projetos, como criou de Crowley lá no século XIX, né? Só que de uma forma muito atualizada. Por quê? A tecnologia é ferramenta. E eu adorei quando você disse que não precisa tecnologia de ponta, porque, na realidade, a gente não tem isso normalmente na escola, para poder desenvolver essa atitude gamificada e essa vontade de trabalhar com tecnologias. Então, eu acho que é isso sim, é sim para tudo que você disse e com uma riqueza bastante grande, que é a tua contribuição. Tá? Obrigada. Tem mais alguma pergunta aqui do público que está presente? Quando essa geração pula de texto em texto, fica muito na superficialidade, e essa superficialidade para o bem, para o mal, ou isso é da própria geração, é característico dessa própria geração. E depois, lá na frente, você falou da geração multitarefas. E aí eu queria saber da sua opinião. O que você acha disso? Deu uma pergunta grande, boa essa. Desculpa, meu nome é Ivanise, eu sou professora de Geografia da Escola Sesc. Tá. Então, vamos lá, vamos por parte. A leitura dessa jovem geração, ela é caracterizada por dois processos, tá? Um é ser hipertextual, ou seja, pular de núcleo de significado para núcleo de significado, e a outra ser touch, quer dizer, toque para ler, né? Em relação a esse ir de significado para significado, é uma questão de trabalhar com eles, porque a leitura é abrangente. Se você quer saber, quando você lê, por exemplo, índice de livro, tá? Você vai lá, você lê um índice de livro, você está fazendo uma leitura hipertextual. Se você ler só o índice, aquilo não vai te ajudar. Você vai dizer, o índice daquele livro tem X capítulos que tratam de tal coisa. O que você faz depois da leitura do índice? Você volta. Você volta e escolhe o capítulo ou os capítulos que você quer ler, ou o livro inteiro. Então, assim acontece com a leitura hipertextual. Ela serve para te dar um mapeamento geral e permitir a você escolher para que nós você quer voltar, que nós de nó, né? Para que características, para que sentidos você quer voltar e ali aprofundar. Mas é uma questão, por exemplo, se você não orienta os seus alunos em relação à pesquisa na internet, ele começa a pesquisar Napoleão, a era napoleônica, e daqui a pouco ele está visitando o Museu do Prado, porque ele vai de link em link. Então, é a questão do foco e método,
né? Tem determinadas coisas que você vai ler naquela hora e vai entrar naqueles links naquela hora. Há outros que você pode voltar depois. Você pode deixar, inclusive, guardadinhos lá na sua tela, né? Separadinhos numa pasta. Isso aqui eu quero ler depois. Aquilo ali eu quero ler depois. Então, é uma questão de orientação para a leitura. Depois que se descobriu essa característica da leitura dos jovens, das gerações jovens, da mesma maneira que na pré-escola você desenvolve um movimento de olhos da esquerda para a direita, porque a nossa leitura é da esquerda para a direita, e se nós fôssemos orientais seria da direita para a esquerda, da mesma maneira é necessário orientar essa leitura textual, hipertextual, para que o aluno saiba escolher aquilo que interessa naquele momento. Quais são os nós interessantes? Essa é uma parte da tua pergunta. Em relação ao multitarefa, e a questão da qualidade da produção, o que eu acho é que quem for fazer muita coisa e de baixa qualidade seria assim no mundo virtual e no mundo real. Ou seja, a característica de superficialidade e de tarefa mal cumprida ou parcialmente cumprida está muito mais em quem faz do que uma característica generalizada. Eu acho que o sujeito pode ser multitarefa, no sentido de diversificar a atenção e a percepção e produzir algumas coisas de muito boa qualidade. Agora, ele vai ter que aprender a priorizar aquilo que ele vai fazer com muita qualidade, né? Porque, olha só, sabe, eu até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eu falava com meus alunos sobre uma coisa que, brincando, eu chamava síndrome de livraria. Síndrome de livraria era uma coisa assim, eu entrava numa livraria, aí eu começava a olhar aquele mundo de coisa nova, interessante, eu quero comprar aquele, quero ler aquele, quero também aquele, me dava uma sensação de vertigem, eu quero todos, quero gastar todo o meu salário comprando livros, né? Quando você entra na internet, é isso em sentido multiplicado à enésima potência, né? Porque tem muita coisa mesmo. E dentro daquela coisa colocada anteriormente, da alfabetização digital ou fluência digital, tem que saber o que é trash. Né? Quando eu trabalho com meus alunos, orientandos de graduação e pós-graduação, a gente tem que aprender quais são as fontes. O que é fonte confiável e o que não é. Wikipedia é fonte confiável? Não é fonte confiável. Porque se você quiser entrar lá e colocar uma série de conceitos, você entra. É cooperativa. Agora, existem sites de associações científicas, revistas, periódicos, bibliotecas digitais, que são riquíssimas e são confiabilíssimas. Então, eu acho que tem que desenvolver, para ajudar no foco, também desenvolver essa fluência digital de saber criticar o que está disponível ali. Tá? E a questão de resistir, isso tem a ver com multitarefa, resistir àquela tentação de, eu tenho aqui um site que eu estou com um texto que eu estou lendo que o professor... Mas aqui tem um Messenger aberto. E a toda hora, pim, 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 meus colegas estão lá me chamando para conversar. Mas não é assim. É a questão das escolhas e do estabelecimento de prioridades. Não é muito diferente quando a gente estava fazendo o dever de casa e ouvia todo mundo brincando lá fora. Ih, está todo mundo brincando lá fora, né? E eu estou aqui tendo que acabar o dever. É mais ou menos a mesma coisa, transferidas às devidas proporções. Não sei se eu te respondi. É mais uma troca de opiniões do que uma resposta em si, tá? Bom, Sesc Mato Grosso do Sul retornou. Vamos ver se a gente consegue agora interagir com eles. Então, eu percebo, então, que a gamificação, ela não é absolutamente ligada só a jogos e a jogos eletrônicos. Ela surge a discussão a partir disso, mas ela vai muito além. Ela é uma postura do educador em considerar tudo, a vida, como um jogo no sentido de incentivo, de dar chances, de descobrir que cada um tem uma capacidade, uma altura de desenvolvimento, e o professor buscando sempre esse flow nos jogadores, né, que estão presentes. Eu percebo que o que entra em choque de uma pessoa com uma posição talvez mais tradicional, que busca competitividade, que busca talvez méritos para se crescer na sociedade,
onde parece que o professor está buscando sempre dar tantas oportunidades que ele não cobra do aluno uma resposta mais nesse nível tradicional de produções, de nota, onde ele coloca no mesmo nível, aparentemente, uma pessoa que, pelos métodos tradicionais, por uma prova, por exemplo, tira 10, e uma outra pessoa que não consegue os mesmos desenvolvimentos, e ele coloca que também está se desenvolvendo. Acho que a crítica da gamificação, pela uma posição mais tradicional, fica até que ponto a gamificação não estaria contestando algo que a sociedade cobra, que as pessoas respondam a sistemas avaliativos, a níveis de compromissos, burocracias, que às vezes atropelam alguns que não dão conta deles, dos métodos mais tradicionais de avaliações que estão presentes na sociedade. Não sei se me fiz entender. Você se fez entender muitíssimo bem. Olha só, eu vou falar uma parte séria e vou fazer uma brincadeira, tá? A parte séria é a seguinte, não é um único professor que o aluno tem, né? Quer dizer, nós somos muitos. A categoria de profissionais docentes é muito grande e muito variada. Então, você tem desde as pessoas mais arrojadas e mais inovadoras até as pessoas mais tradicionais. E existe no meio disso uma coisa que se chama liberdade de cátedra. Você não pode obrigar o professor a modificar a sua metodologia. Você pode influenciar, sugerir, etc., etc. Fazer aquela troca de boas práticas, mostrando que de outro jeito também dá certo, e os alunos, de repente, ficam mais satisfeitos, né? Eles conseguem uma evolução maior. Agora, na vida, o aluno vai lidar com pessoas diferentes também. Então, o importante é que ele aprenda a lidar com essas situações diferentes. E, enquanto isso, quem é gestor ou coordenador vai tentando influenciar positivamente esse professor, mesmo que ele continue a usar algumas metodologias tradicionais, dá uma brechinha para experimentar. Agora, a brincadeira que eu ia fazer é a seguinte: você está na frente de uma montanha enorme para subir, tá? Você pode escolher subir na corda, no grampo e tal, e do lado tem uma rampa móvel, uma escada móvel para subir. A utilização de tecnologias torna mais fácil chegar no cume da montanha, tá? Sem tanto sofrimento e tanto esforço para o aluno e para o professor. Mas, de repente, tem gente que não quer nem olhar a escada, quer subir ali, né, obrigando o aluno a fazer aquele esforço todo. Se, pelo menos, você combinar com você assim, olha, primeiro terço da montanha, o cara que ele está mais descansado e tal, ele vai subir ali no passo e no grampo. Dos 2 terços para cima, deixa ele ir na escada rolante, né, na rampa rolante. Já são ganhos, né? Você vai alcançando progressos nesse sentido. De resto, eu estou só concordando com você. A gente tem, sim, situações diferentes na escola, do professor mais inovador, mais ousado, e daquele outro mais tradicional, tá? E vou dizer uma coisa além. Existem bons professores no sentido de interessados na aprendizagem do aluno nos 2 grupos. Eu não quero ser maniqueísta e dizer assim, todo mundo que gosta de trabalhar com tecnologias, é ótimo professor, gosta dos alunos. Os outros, não. Não é assim. A vida não é separada dessa maneira. Ela é multifacetada, tá? A tua conceituação de gamificação como atitude é exatamente isso, atitude diante de desafios. Porque, na realidade, a aprendizagem é um jogo. Você está sendo desafiado a aprender e a usar coisas novas o tempo todo. Ok? Obrigada pela intervenção, muito boa. E foi bom te ver também, te ouvir, tá? Bom, para encerrar, né, nós temos 2 perguntas e 3 comentários. Bom, São José dos Pinhais, no Paraná, manda um grande beijo, né, para a professora Heloísa, quem manda é o professor André Estevam.
O Sesc Santa Catarina diz que o trabalho de hoje foi riquíssimo e agradecem pelo aprendizado. André, um beijo. Obrigada, Santa Catarina, pelo carinho, pelo elogio. O Sesc Ceará pergunta se podem usar a gamificação em qualquer idade ou se existe uma faixa etária ideal. Aí o Sesc São José dos Pinhais, né, para complementar a questão, responde que lá eles utilizam com pessoas de 14 a 81 anos. Fez um teste com uma idosa de 75 anos, não alfabetizada, e o resultado foi incrível. Aí, depois dessa questão, tem só mais uma. Bom, olha só, não há idade mínima, não. Existem características diferentes da aplicação e da seleção dos desafios que constituem a gamificação. Tá? A complexidade é diferente. Essa coisa com o pessoal de terceira idade e com mais dificuldade, são pessoas... Eu tenho paixão pela educação de jovens e adultos, tá? Pelo EJA, né? Pela EJA. São pessoas que normalmente valorizam muito as aprendizagens e os avanços que conseguem. Então, isso para mim é muito... Isso para mim é muito legal. Quer dizer, é um filão de motivação, até porque a pessoa já tem mais maturidade, tem mais experiência de vida, né, que você consegue utilizar e consegue aproveitar muito. Mas com crianças pequenas também dá certo. Eles adoram, eles são muito lúdicos, né, e usam muito linguagens como a linguagem corporal, a linguagem de desenhos e de música, que nós adultos temos vergonha de usar. Né, eles são muito mais à vontade nessa utilização. Tá? Então, não tem limite de faixa etária, não. E a última pergunta, né, para depois partirmos para as considerações finais, vem do Sesc Ceará, Fortaleza. Seria positivo permitir o uso de celulares para jogos em salas de aula? Em primeiro lugar, que saudade das praias do Ceará, desse lugar tão bonito. Um abraço grande para vocês. Olha só, a utilização dos celulares, como de qualquer outra tecnologia na sala de aula, tem que responder a um planejamento e a metas e objetivos do professor. Uma das coisas que a gente aprende na escola é a usar e a obedecer a limites, e a estabelecer limites também para os outros. Esse jogo é muito difícil. O ser humano, ele adora escancarar os limites, e ousar, e ultrapassar. E é na escola que a gente aprende essas regrinhas básicas da convivência social. Utilizar o celular, sim. Ficar no telefone conversando enquanto o professor está dando aula? Não. Tem que haver um planejamento com objetivos, com horários estabelecidos e com a inclusão desse espaço de liberdade. Olha, agora todo mundo vai pesquisar no celular essa coisa assim, 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 assim. O cara está acessando o Facebook no celular? Você vai ficar em cima de cada aluno? Não sei, mas eu quero a tarefa pronta. Quer dizer, se aquilo que foi estabelecido como tarefa é a pesquisa de tal coisa assim, assim, vocês vão procurar um link tal, vocês vão procurar uma ilustração para isso. Tem que ter a tarefa cumprida. Então, eu acho que tem um planejamento, e o planejamento é cooperativo, deve ser, e flexível. É bom que o aluno possa também participar e opinar sobre esse planejamento. Então, celular, sim. O tempo todo, não. Na hora de atividades que o professor está programando para outra coisa, que é prestar atenção a isso, trabalhar em grupo, numa tarefa, grupo presencial mesmo, não. Aí não pode. Lamento, meu amigo, mas não pode. Tá? Então, eu acho que a questão... Mas isso, olha só, a mesma coisa é estabelecer regra para a hora de ir ao banheiro, a mesma coisa é para estabelecer regras e limites para interromper o professor e os colegas para falar. Então, essa coisa faz parte da colocação de limites, penso eu. Tá? Mas eu sou totalmente favorável a que não se proíba totalmente a utilização do celular em sala de aula, nesse sentido, tá? Como uma ferramenta. Agora, na hora do recreio e depois da aula, aí ele vai falar no celular à vontade, o quanto ele quiser e puder. Tá? Chegamos ao fim. Que pena. Chegamos ao fim, aprendemos muito. Muito obrigada. Obrigada. Estamos muito agradecidos. E aí eu
Aproveito para fazer a propaganda da próxima, que será no dia 10, daqui a 15 dias, com o professor João Matar, a gamificação na educação. E aí a gente continua conversando. Agradeço também a participação de todos os regionais, né? Foi muito bacana. Conversar com vocês é sempre muito bom. O pessoal aqui também da sala, muito bacana, ficou muito florido, né? As participações, né? Muito bacana mesmo. E eu, logo no início, eu esqueci de dizer quem sou eu. Mas nunca é tarde. Eu sou Rosa, eu trabalho com ensino médio no Departamento de Educação e trabalho com educação de jovens e adultos. Por isso que eu pulei quando a professora falou em educação de jovens e adultos. É o nosso desafio e a gente tem muitas possibilidades e tem muito desafio mesmo para fazer pelo Brasil afora. Aí eu passo a palavra para a professora, né, para as considerações finais, e agradeço a todos. Bom, as considerações... Não preciso disso. Eu passo o microfone para mim, eu pego. Olha só, pessoal, o que eu tenho que fazer é dizer para vocês que essa tarde passou rapidíssimo, né? Foi muito divertida, foi muito agradável. Agradecer às pessoas das regionais que fizeram as colocações. Quero elogiar a qualidade das intervenções e a qualidade das perguntas. Vocês podem ter certeza que eu também aproveitei e aprendi muito. E tem uma coisa, eu estava comentando com a Rosa aqui, cada vez que eu faço esse tipo de trabalho, eu recebo uma dose de afeto, que eu saio daqui revigorada. Então, é muito bom. Eu é que tenho que agradecer e me coloco totalmente à disposição de vocês, tá? Para todas as vezes que precisarem e quiserem conversar comigo, tá? Para mim, eu sou filha de mineiro, então conversar é sempre uma prosa, é sempre muito agradável. Obrigada, tá? Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Obrigada.